Muito bem, pessoal. Então vamos dando continuidade aqui, né, ao estudo do Poder Judiciário. Nós estamos falando aqui agora dessa parte ali de garantias, vedações, né? E aí nós falamos no primeiro bloco ali sobre o início das garantias. Falamos especificamente sobre vitaliciedade. E ali eu aproveitei, né, além de colocar vários detalhes importantes, eu aproveitei também para fazer uma diferença com a estabilidade, né, que é uma situação que ele vai cobrar com a frequência comum em provas de constitucional. Mas ainda assim nós não terminamos aqui, né, essa parte. Nós temos que falar ainda de duas outras garantias bem mais tranquilas, sendo sincero, né, e também de algumas vedações importantes a título de prova. Então, vem comigo aqui, por favor. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, primeira garantia que nós trabalhamos, foi a vitaliciedade. Nós vamos agora para a segunda. Vamos agora para a segunda garantia, que é a inamovibilidade. Inamovibilidade. Vejam bem, os juízes em regra são inamovíveis. Você não pode sair removendo o juiz de um lado para o outro, pessoal. Porque se você fizesse algo desse tipo, visivelmente você estaria quebrando o quê? A imparcialidade que a decisão precisa, a independência do judiciário. Então, justamente por isso, né, o juiz ele acaba sendo inamovível. Então, vamos colocar um conceito aqui, por favor, só para constar mesmo. Não é? Coloquem assim, ó. Conceito. É a garantia que o magistrado possui. É a garantia que o magistrado possui de não ser removido de ofício. De não ser removido de ofício. Respeitando assim a independência do judiciário. Respeitando assim a independência do judiciário e a imparcialidade da decisão. E a imparcialidade da decisão. Só que vem cá. Nós sabemos então que os juízes eles são inamovíveis, essa é a regra, né? Só que sendo bem sincero, o que me interessa aqui são as exceções. Na verdade, tem uma exceção que acaba sendo cobrada com frequência maior que a outra, que é a exceção que está no artigo 95. E eu vou começar por ela então. Então, primeiro salvo que nós precisamos colocar, primeira exceção aqui, né? Vou até trocar aqui a tinta. Primeiro salvo. Por motivos de interesse público. Por motivos de interesse público. Aí complementa aí. Dependendo a remoção nesse caso, por motivos de interesse público. Dependendo a remoção nesse caso, de deliberação, por maioria absoluta, do tribunal, ou do CNJ, Então vem cá. Primeira forma que o juiz pode ser removido, e essa aí está lá no próprio artigo 95, é por interesse público. Claro, o interesse público é um supra-princípio, se você for analisar, né, lá do direito público como um todo. Então, se entrar em conflito o meu interesse individual de juiz e o interesse público ele tem que prevalecer. Porque o interesse público é o bem comum, é a coletividade, né? Agora, cuidado com o quórum. Geralmente ele ama o quórum, que é maioria absoluta. Por que ele ama o quórum? Você vai perceber com muita frequência que ele coloca 2/3, né? Porque antes da emenda 45 de 2004, a reforma do judiciário, o quórum era 2/3 para isso aqui. Só que com a emenda 45, o quórum é de maioria absoluta. Beleza? Do tribunal ali que ele tiver vinculado ou do Conselho Nacional de Justiça. Agora, tem um segundo salvo, que esse aqui, quando cai em prova, ele lasca a vida de meio mundo. Como assim, professor? Segunda exceção da inamovibilidade. Coloquem assim.
como forma de punição, aí complementa, como forma de punição, dependendo a remoção nesse caso, de deliberação, por maioria absoluta, do respectivo tribunal, ou do CNJ. Ei, quando ele coloca essa em prova, a maioria das pessoas pensa, tá doido? Ninguém pode ser removido como forma de punição. Cuidado. Juiz, ele tem um regime jurídico próprio, ele tem a LOMAN. Entenda, um servidor do judiciário, você daqui a um tempo, jamais pode ser removido como forma de punição. Jamais. Beleza? Agora, juiz não é servidor, ele é membro. E diferentemente do servidor, ele pode sim. Direto o CNJ faz remoção de algum magistrado safadinho como forma de punição. Agora, sendo sincero, esse segundo caso aqui, ele não cai tanto em prova. Mas eu gosto de deixar aí porque quando cai, ele gosta de surpreender muitos. Lembrando que é a mesma história, né? Maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, como eu coloquei aí, ok? Só que aí, vamos aqui entender alguns detalhes importantes. Primeiro, eu quero que você entenda que o CNJ fez uma resolução à época que falava, e por isso que essa questão cai tanto em prova, que falava que somente juiz titular teria a garantia da inamovibilidade. E o Supremo falou negativo. Todo magistrado, a partir da posse, tem direito a essa garantia. Então, tanto o titular quanto o substituto, eles gozam da inamovibilidade. Beleza? E você tem que entender que essa inamovibilidade é dentro da comarca, é dentro da circunscrição. Dentro da minha comarca, eu posso acabar substituindo ali, né, um magistrado por férias, uma licença. Agora, eu não posso ficar saindo de comarca, né, de uma para outra, porque senão aí vira, né, uma situação totalmente oposta ao que a Constituição tenta pregar nessa história aqui. Beleza? Então, nós já sabemos aí que a inamovibilidade é assegurada dentro da comarca, dentro da circunscrição, tanto para juiz titular quanto para juiz substituto também, beleza? E aí um detalhe importante que o próprio Supremo ele já mencionou é que somente quem pode destacar situações sobre remoção, somente quem pode disciplinar situações desse tipo é a própria LOMAN, né? Ou uma lei complementar, porque nós sabemos que é necessário um Estatuto da Magistratura que até hoje não foi criado. Ou seja, Estado não pode disciplinar sobre isso de jeito nenhum. Beleza? O Supremo entende que é inconstitucional norma estadual que tente trabalhar aí em cima dessa situação. Então nós já sabemos que os magistrados têm vitaliciedade e que também têm inamovibilidade e aprendemos as duas exceções. Terceira garantia de um juiz é essa aqui. A irredutibilidade de subsídio. Irredutibilidade de subsídio. Agora, como eu sempre falo, isso aqui não é uma garantia só do juiz. Todo trabalhador vai ter direito a essa garantia aqui, né? Os trabalhadores ali da Lei 8.112 têm direito à irredutibilidade de remuneração, o artigo 7º fala de irredutibilidade de salário, né? Então todos ali vão ter, no caso ali, né, direito a essa situação. Agora, destaca-se que, ainda com essa situação aqui, deve-se observar a questão do teto do funcionalismo e do pagamento de tributos. Né? Isso aqui não é uma irredutibilidade total, não. Né? Isso aqui, né? O juiz não vai pagar tributo porque o salário dele é redutível. Negativo. Aí não tem como não. Bem como o Supremo já falou que magistrado não pode, né, incorporar aqui nessa situação quintos que ele venha pegando de outras funções. Por exemplo, né? Então, justamente por não ter ali, no caso, direito adquirido frente a regime jurídico. Mas essa aqui, sendo bem sincero, quando ele cobra só aqui, irredutibilidade de subsídio. Né? Isso aqui eu não vou ficar perdendo muito tempo com ela, não. Então, eu já sei que os magistrados, eles gozam de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Só que, entenda, o mesmo artigo 95 que assegura essas garantias é o mesmo artigo 95 que também coloca o quê? Algumas vedações.
Então, nós falamos das garantias. Nós vamos agora para as vedações. Opa. Dos magistrados. Beleza? Também estão previstas aí no próprio artigo 95, como eu já mencionei para vocês. Então, essas vedações são impedimentos aí constitucionais colocados ali para os magistrados, visando ali, né, melhor condição de imparcialidade, representando o judiciário com a independência devida e, acima de tudo, respeitando a garantia dos litigantes ali nos processos como um todo. Então, justamente da forma que eu dou garantia, eu também dou algumas vedações para assegurar ali, né, principalmente para os litigantes, que vai ter algumas situações que serão respeitadas, como, acima de tudo, a imparcialidade. Agora, conceito de vedação é besteira, não vai cair em prova. Agora nós vamos para o que interessa. As vedações. Primeira. Coloquem, por favor. Exercer, ainda que em disponibilidade, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Salvo uma de magistério. Agora que você vai tomar cuidado. Você tem que entender que a função de juiz é uma função que exige dedicação exclusiva. Às vezes o juiz não tem tempo nem para ser juiz direito, tanto trabalho que o cara tem, né? Como é que ele vai exercer outras funções? Então é uma função que exige, requer dedicação exclusiva. Só que vocês vão perceber que a Constituição sempre abre exceção do magistério, já percebeu? Por exemplo, quando ela falar no artigo 37 de acumulação remunerada de cargos públicos, em regra você não pode, salvo o magistério, tem exceção ali, claro, tem outras, mas o magistério, a função do professor, nós sempre vamos abrir aí. Só que no caso do juiz deu uma confusão aqui, que foi isso aqui, ó. Salvo uma de magistério. E aí começou, o que é uma? Aí começaram, não, é uma no magistério público. Outros, não, é uma no privado. Não, é uma no público, é uma no privado. Começou um rolo doido com relação a esse uma, né? E aí cada um interpretando ali, às vezes, ao seu capricho, ao seu alvedrio, né? E aí o Supremo falou, não, gente, vocês estão confundindo. Esse uma aqui, ele não é numeral. Esse uma é artigo indefinido feminino singular. Ou seja, você pode ter várias funções de professor, seja no magistério público, seja no magistério privado, desde que essas funções de professor não atrapalhem a magistratura. Então, o que nós temos ali não é uma restrição, né, numérica, nós temos ali uma situação que deve ser compatibilizada com a compatibilidade de horário. Então ele pode ter várias funções de professor, seja no magistério público, seja no privado, desde que essas funções de professor não atrapalhem o magistério. Então, coloca uma observaçãozinha aqui, por favor. Segundo o STF, não existe na expressão uma de magistério, não existe na expressão uma de magistério uma restrição numérica, mas sim, ligada à compatibilidade de horário, para que não haja prejuízo à função judicante. Para que não haja prejuízo à função judicante. Segunda observação, essa aqui cobrada com muito menos frequência em prova, mas vamos lá. Segundo o STF, os membros do Poder Judiciário, não podem exercer função, na justiça desportiva. Não podem exercer função na justiça desportiva. Nós já falamos que, embora tenha nome de justiça, né, falamos lá nos primeiros blocos lá, ela não é órgão do judiciário.
né? É um tribunal administrativo, se você for analisar. Terceira observação importante, vamos nessa. Segundo o STF, na acumulação lícita de cargo público, o teto da remuneração deve ser observado em cada cargo de forma isolada, e não no somatório dos valores. Beleza? Muito cuidado com isso aí, por isso que você vai ver, às vezes, alguns ganhando muita grana, porque você não vai ali fazer essa análise do teto com base no acúmulo, né? E sim em cada cargo. Por exemplo, tem ministro do Supremo que dá aula em universidade pública, então ele já está lá no Supremo com teto. Se ele pegasse outro cargo, ele ia trabalhar de graça. Então, é em cima de cada cargo isoladamente. E um último detalhe sobre essa primeira situação aí, que também, né, já foi colocado aí, já vi em prova algumas vezes, mas esse aqui não é entendimento do Supremo. Coloquem assim. Segundo o CNJ, é proibido o exercício para magistrados, de atividade de coaching, mentoria e similares. Beleza? Isso aí até foi pra mídia e tudo. Já vi caindo mais em prova jurídica até aqui. Mas de toda sorte você fica com entendimento aí. Então nós já sabemos que juiz não pode exercer, né, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, e vimos alguns detalhes. Segunda vedação, coloquem por favor, pessoal. Receber custas em processo. Estou sendo mais enxuto que o texto, né? Mas basicamente aí. Pessoal, o juiz não recebe por quantidade, o juiz recebe subsídio. Ele pode julgar 10, 100, 1000, ele pode julgar questões de valor bilionário ou questões de valor ínfimo. Ele não recebe participação, custas em processo. Né? Até porque isso aí ia dificultar muitas situações. Terceira, essa aqui é boa, principalmente depois do caso Sérgio Moro. Coloquem assim. Terceira proibição. Dedicar-se à atividade político-partidária. Vem cá. Já dizia Aristóteles, olha como é que eu vou filosofar agora. A paixão perverte os magistrados e os melhores dos homens. Inteligência sem paixão eis a lei. Juiz, ele não pode ser movido por paixão, por sentimento, ele tem que ser imparcial, impessoal ao extremo. E nós sabemos que o político, diferentemente, ele tem que estar muito próximo de todos, né? Ele tem que ser mais, às vezes, parcial, ali defendendo uma coisa ou outra, né? Então, o juiz, ele é proibido exercer atividade político-partidária, beleza? Se quiser, vai ter que pedir para sair do judiciário. Antes ficava difícil dar um exemplo sobre isso, até apareceu o Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro, à época, quando ele aceitou o convite do então presidente Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, que é um cargo político, ele pediu exoneração do judiciário. Né? Então não foi um afastamento, uma licença, não, ele pediu exoneração, largou 20 anos de magistrado lá. Beleza? Então não pode não. Agora, depois que aposenta, são outras coisas. Né? Depois que aposentou, beleza. Agora, da atividade tem que pedir para sair. Quarta vedação. Bora. Receber auxílio de pessoa física ou jurídica. Pessoal, não tem lógica essa história de juiz receber auxílio daqui, auxílio dali. Juiz já ganha um subsídio suficiente para prover o seu sustento e a mantença da sua casa, da sua família. Né? Então, isso aí também poderia dificultar uma coisa aqui e facilitar outra coisa ali. E provavelmente uma das mais cobradas em prova, né, que é a quarentena de saída, que foi colocada com a emenda 45 de 2004. Essa aqui cai muito. Então, última vedação. Coloquem assim.
exercer a advocacia no juízo ou tribunal, exercer a advocacia no juízo ou tribunal, do qual se afastou, no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do seu afastamento, antes de decorridos 3 anos do seu afastamento, por aposentadoria ou exoneração, antes de decorridos 3 anos do seu afastamento, por aposentadoria ou exoneração. Aí, entre parênteses, você não esquecer, isso é a famosa quarentena de saída. Nós vimos a quarentena de entrada, lembra aquela lá no início, no ingresso no judiciário para fazer o concurso, essa é a quarentena de saída. Beleza? Então, o juiz ele tem que ficar um período de quarentena, um período afastado. Agora, veja, ó, no juízo é a primeira instância, ou tribunal do qual se afastou. Então, se o cara era ministro no STF, ele não pode advogar no STF, mas ele pode advogar no TST. Beleza? Então, é no juízo ou tribunal do qual se afastou que você aplica essa vedação. Então, dessa forma, nós conversamos aqui sobre garantias dos membros do judiciário e também sobre as vedações dos membros do judiciário. Beleza? Fechamos mais uma parte importante aqui do judiciário e voltamos posteriormente com mais judiciário na veia. Vamos que vamos!